Bom dia, eu sou a Márcia e eu irei apresentar o meu projeto de pesquisa. O estudo é sobre a avaliação ecotoxicológica de partículas celulósicas liberadas por saquinhos de chá e sua interação com corantes em organismos. Então, eu vou fazer uma breve introdução sobre o assunto. Atividades humanas de consumo, né, de materiais de consumo industrializados, tais como saquinhos de chá presentes, né, durante o processo de infusão em água quente, ocorre a liberação de micropartículas, que podem ser de origem celulósica ou não, ou microplásticas, né? Essas micropartículas, elas têm as celulósicas, tanto as celulósicas como as sintéticas, elas têm propriedades de absorver contaminantes. E isso, em contato, né, com organismos, vai gerar um possível impacto ecotoxicológico. Outro problema agravante seria a exposição desses saquinhos de chá, né, quando são descartados de forma inadequada em ambientes, em recursos ou cursos hídricos, né, ou solo, e esses entrarem em contato com outros contaminantes, né, e depois interagirem, né, com organismos, né, ingerirem esses materiais, né, outro impacto ecotoxicológico. Então, aqui, né, é sobre a liberação de partículas por produtos de consumo, né? Essas partículas e fibras, né, como transportadoras de contaminantes, elas têm um processo, né, que também é agravante, que é o processo de desorção. A absorção acaba liberando essas partículas novamente para ambientes naturais, né? Acaba contaminando os cursos hídricos, né? E contaminando os organismos, né? Existem poucos estudos ecotoxicológicos sobre a interação de partículas e fibras como transportadoras de contaminantes. Geralmente, fibras naturais, é muito raro, e a sua interação, né, com organismos aquáticos. Portanto, o presente trabalho pretende, né, preencher essa lacuna. Então, os objetivos, né, do presente trabalho objetivo geral, avaliar a ecotoxicidade das micropartículas celulósicas liberadas por saquinhos de chá e investigar sua interação com corantes em Daphnia magna. Os objetivos específicos é caracterizar as micropartículas liberadas pelos saquinhos de chá por meio de técnicas de microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier. Avaliar a interação e a adsorção entre micropartículas liberadas pelos saquinhos de chá e corantes. Determinar os efeitos ecotoxicológicos agudos e crônicos das micropartículas liberadas por saquinhos de chá com ou sem corantes em Daphnia magna. A fundamentação teórica foi possível contextualizar alguns tópicos, né, sobre o estudo em si. Então, em primeiro lugar, né, eu falar um pouquinho sobre a estrutura química da celulose, né? A celulose, ela tem origem das plantas, né? Plantas tais como algodão, cânhamo, linho, a juta,
Ela está presente em algas, bactérias e animais marinhos também. O monômero da celulose é beta-glicose, né? Ela possui unidades também de celobiose. O que é a unidade de celobiose? São dois monômeros de beta-glicose ligados, né, por ligações beta-1,4 glicosídicas. A celulose, ela tem uma coisa bem importante, que é os grupos ativos de hidroxila, que podem sofrer reações de adição, substituição e oxidação. Nas reações de adição, podem formar derivados de celulose alcalina, celulose ácida, ou celulose amoniacal, ou celulose salina também. Também é possível, né, reações de substituição, onde a substituição da hidroxila por um outro grupo funcional, formando, por exemplo, a nitrocelulose, tá? Viscose e outros derivados. E a reação de oxidação, né, que pega lá os finais lá redutores, não redutores, né, e ocorre uma reação de óxido-redução, formando lá compostos carboxílicos, né? Então vai ter um derivado carboxílico, como por exemplo a carboxilcelulose. Então aqui tem estudos, né, que foram encontrados na literatura sobre celulose como bioabsorvente de corantes, né? Hamoud e colaboradores, né, estudaram saquinhos de chá para a remoção do sulfato de proflavina, né? Eles encontraram uma porcentagem de redução desses de 86,95%, né, de remoção, né, desse corante. Eles tiveram como resultado. Toneto 2021, ele teve, através da celulose bacteriana, né, o tratamento e a produção de celulose bacteriana, eles obtiveram a remoção do corante índico carmim, né, que teve lá uma porcentagem de 43,64% de remoção. A Alquinani e colaboradores, em 2023, tiveram a remoção do corante safranina em saquinhos de chá, né, e tiveram 95% lá de remoção. Outro estudo importante é sobre a ecotoxicologia de partículas celulósicas e corantes em organismos aquáticos. Mas qual a importância, né? E qual o estudo, né, que a ecotoxicologia aquática faz, né? Então, ela estuda a interação entre xenobióticos, né, que são os contaminantes, né? Sua interação em cursos hídricos e impactos, né, que eles podem causar nos organismos aquáticos. O que seriam as avaliações de risco, né? É procurar diagnosticar, né, através de bioindicadores, né, organismos que possam, né, indicar o quão contaminada está, né, uma determinada área. E a partir daí avaliar, né, se esta área é extremamente prejudicial, já está, né, essa contaminação está extremamente prejudicial aos organismos testados. E que estão, né, tem seu habitat ali naquele ambiente. Outra situação bem importante são as análises químicas e impactos toxicológicos presentes, né, em organismos. Então,
a toxicologia, ela não só analisa, né, ecotoxicologia não só analisa por análises químicas o índice de contaminação, mas ela utiliza organismos, né, como indicadores biológicos para avaliar lá o nível, né, de toxicidade naquele determinado ambiente. Então, os testes, né, na ecotoxicologia muito importantes são os testes agudos e crônicos. Os testes agudos são realizados, né, em período curto, de 48 horas a 96 horas, né? Então tem um resultado rápido, né, nos organismos, e tem os testes crônicos, né, onde são observados lá o período de vida, né, o ciclo de vida do organismo inteiro, né? Então, geralmente esse teste é aproximadamente lá 21 dias, né, para avaliar toda a formação daquele organismo e como ele vai responder, né, com relação àquele tóxico. Entre os estudos, né, sobre ensaios ecotoxicológicos encontrados na literatura, os autores Nasser e colaboradores, né, em 2026, o artigo é bem recente, eles expõem, né, embriões zebrafish a micropartículas de celulose e microplásticos em saquinhos de chá. Azevedo, Cachara e Montagner, em 2021, eles expõem o corante araunina, né, em Daphnia similis, né. Nasser, ele observou os seguintes efeitos nos embriões: anormalidade, né, e 45% de mortalidade. Azevedo, Cachara e Montagner, eles exporam, né, o corante lá ao organismo Daphnia, mas não tiveram nenhum efeito, né, potencial para os organismos. Chiang e colaboradores, em 2025, né, exporam, né, resíduos de saquinhos, máscaras faciais e resíduos de pneu em Daphnia magna, e observaram que houve um aumento de estresse oxidativo e o aumento da atividade das enzimas, né, ocasionando todo um desequilíbrio, né, no organismo. Então, o presente trabalho, né, aqui uma justificativa sobre, né, o contaminante e organismo, né, escolhido. O contaminante escolhido foram os corantes. Por que a escolha dos corantes? Porque esses materiais, quando estão disponíveis, né, nos recursos hídricos, eles reduzem, né, a irradiação solar, né, provocando lá o quê? Uma diminuição, né, da fotossíntese dos organismos. Eles também liberam metabólitos, né? Esses metabólitos, eles são cancerígenos e mutagênicos. A Daphnia magna foi, né, escolhida porque ela é bem distribuída em ecossistemas aquáticos, ela possui um ciclo de vida curto e ela é bem sensível a contaminantes. Então, aqui a metodologia, né, do presente trabalho, né, ela faz... aqui tem um fluxograma geral das etapas sequenciais de pesquisa e separa as etapas que foram realizadas e as etapas que serão feitas. A etapa 1, que é a seleção e aquisição das amostras de saquinhos de chá, e a caracterização da composição dos saquinhos por infravermelho e microscopia óptica já foram realizadas.
A etapa 2, que é microscopia de eletrônica de varredura e avaliação da liberação de micropartículas após o aquecimento, serão feitas, né? A investigação da interação das partículas com corantes ou não também. A análise dos efeitos ecotoxicológicos agudos e crônicos também serão feitas. Então, aqui mostra a etapa 1, né, que seria a primeira, né, que foi feita, que foi a seleção e a aquisição das amostras de saquinhos de chá. O quadro 1, à esquerda, ele mostra as marcas, né, obtidas, né, que foram compradas, as marcas comerciais de saquinhos de chá. E a partir daí, esses materiais foram encaminhados, né, ao laboratório para fazer a análise de espectrofotometria por transformada de Fourier, análise infravermelho, né? Esses materiais foram encaminhados no Laboratório de Química do CETEC Paraná, que é o setor de superintendência da Polícia Federal, Paraná, sede em Curitiba. O equipamento espectrofotômetro, marca Thermo, modelo Nicolette 380 FTIR, varredura de 4.000 a 650 centímetros na -1, 32 scans de acumulação, 4 centímetros na -1 de resolução. As medições foram realizadas no meio e borda dos saquinhos e foram gerados 2 espectros por amostra, né, para cada análise. Outra análise realizada, né, foi a microscopia óptica, né? Essa análise foi pego apenas uma amostra, retirado todo o conteúdo de dentro do saquinho, foi recortado pela metade, transferido para uma placa de Petri e levado ao microscópio, marca Biofocus, para visualização interna desses materiais. Essa metodologia foi adaptada de Yurt-Sever, 2021. Os resultados obtidos, né, da microscopia óptica. Na microscopia, né, observou-se a ausência, né, de fibras coloridas. Geralmente essas fibras são em formato, sua morfologia é formato de fitas. Geralmente não foi uma fibra somente isolada, várias fibras, né, entrelaçadas entre si. E a presença também de resíduos de chá, né, matéria orgânica. Isso que foi observado, né? Essas fibras apresentaram aproximadamente 2 milímetros de espessura. Aqui, né, são os resultados obtidos dos espectros das 12 marcas, né, de saquinhos de chá, mas primeiramente esses espectros, né, esses dados foram organizados em planilhas de Excel. Esses valores que estavam organizados nas planilhas foram plotados no Orange, versão 2026, Orange Lab, e a partir daí foram feitas algumas arrumações para esse espectro. Primeiramente, eles estavam totalmente sobrepostos, teve que ser realizada a translação vertical para que eles apresentassem, né, suas bandas ficassem mais nítidas para uma posterior análise. Mas mesmo assim, com todos esses espectros, eles apresentaram bandas, né, semelhantes. Mas para uma melhor análise, foi colocado apenas um espectro, escolhido um espectro de uma amostra, como todos tinham a mesma, né, semelhança, né, nas suas bandas, e foi começado a trabalhar as bandas de absorção, né, desse material. Em 3.350, foi observado o estiramento da ligação hidroxila, né, presente,
primeiras análises em bandas que estão indicadas em vermelho, tá? Em 1639, a adsorção da água pela celulose. Em 901, a menos 1 centímetros na menos 1, vibração e deformação da ligação carbono-hidrogênio pelas ligações glicosídicas. E também tem as bandas em preto. Em 2920, a gente tem atribuição a compostos alifáticos, ligação carbono-hidrogênio. Em 2340, a liberação de CO2 presente internamente no ar do equipamento. Em 2100, a gente tem atribuição de ligações duplas e triplas alternadas, e uma faixa grande de 1.300 a 1.000 de grupos funcionais, álcool, éster, éter, e indica aqui, né, o grupo funcional, né, álcool, coincide com o estiramento da ligação hidroxila. O próximo slide, né, mostra aqui as amostras comerciais, né, medidas de saquinhos, né, de chá realizadas na borda das 12 amostras. Também apresentaram semelhanças nas suas bandas, né, de absorção, os espectros foram bem semelhantes, né. Daí foi pego também apenas um espectro para analisar com calma, né, as bandas de absorção, né, desse material. Também houve a semelhança, né, entre o que foi medido no meio, as bandas foram bem semelhantes, né, 3.360 estiramento da ligação hidroxila, em 1639 a absorção de água pela celulose, em 901 a vibração de carbono e hidrogênio. As bandas destacadas em vermelho também foram praticamente as mesmas, né, 2.920, ligação carbono-hidrogênio em compostos alifáticos, em 2.380, liberação de CO2, né, presente lá internamente no equipamento, no ar do equipamento, 2.120, as ligações duplas e triplas alternadas, e aquela faixa grande de 1.000 a 1.300 dos grupos funcionais característicos, né? Álcool, éteres, éster e ácidos carboxílicos. O que chegou à conclusão, né, com a análise, né, desses espectros? Juntamente, né, com dados da literatura e comparação, foi observado que esses materiais, eles possuem, têm composição química predominantemente de material celulósico, de celulose. Né? Esse é o quadro, né, onde foram comparadas as bandas características de absorção da celulose, né, e comparadas com as bandas obtidas dos espectros. As conclusões parciais do presente trabalho. A microscopia óptica, ela possibilitou a visualização das fibras entrelaçadas, a ausência, né, de fibras termoplásticas, né, coloridas, e foi visualizado alguns resíduos de chá. As amostras das 12 marcas de saquinhos de chá comerciais foram submetidas à análise por infravermelho, né, tanto nas bordas quanto no meio, e os espectros, né, obtidos indicaram que os materiais são predominantemente constituídos, né, de partículas celulósicas. Ainda são escassos os estudos sobre fibras naturais como vetores, né? Então, o presente trabalho, né, pretende ainda preencher essa lacuna. Quais serão as etapas futuras do trabalho? A caracterização morfológica das amostras de saquinhos de chá, análise por microscopia
eletrônica de varredura, avaliação da estrutura e padrão das fibras, interação dessas micropartículas celulósicas com corantes, ensaios de adsorção, avaliação da interação dessas partículas celulósicas e corantes, ensaios agudos e crônicos, né, avaliação ecotoxicológica, envolvendo ensaios agudos e crônicos em Daphnia magna, e a comparação, né, desses materiais em partículas sem corantes e partículas com corantes, verificando, né, que a intenção é verificar se o corante irá agravar a toxicidade ou não, ou se as partículas, né, vão atenuar ou não. Aqui está o cronograma, né, com as etapas, né? Então, tem algumas etapas que já foram realizadas, mas ainda elas vão estar em continuidade, né? Tanto nesse ano como o ano que vem, que é a revisão de literatura. A etapa de cumprimento e carga horária da disciplina já encerra esse semestre, mas as etapas principais aqui, que ainda, né, serão feitas, né, que serão as etapas futuras, né, é o preparo e caracterização das amostras, o ensaio de adsorção e a avaliação, né, ecotoxicológica em Daphnia magna, ensaios agudos e crônicos, né. Outra importante atividade, né, são a elaboração de 2 artigos científicos, né, um está, né, ainda em fase, né, de execução, e o outro ainda tem que ser elaborado, né, então são 2 artigos científicos, a elaboração da tese e, né, a organização, análise desses resultados para a elaboração dessa tese, né, e a defesa dessa tese. Essas são as referências, né, consultadas do trabalho, as principais, né, foram várias referências obtidas. Eu agradeço às professoras doutoras, né, que aceitaram o convite para o meu exame de qualificação, que são a professora doutora Vanessa Ransdorf, Renata Ruaro, Eduarda Bordim e Jéssica Lara. Agradeço por estarem aqui participando, né? E agradeço a todos aqueles que estiveram aqui, né, disponível para estar assistindo, né, a minha qualificação. Estou atenta a perguntas, a questionamentos e também disposta a mudanças, né, que possam vir a ocorrer aí durante o processamento do projeto, né. Enfim, obrigada a todos por esse momento.
Só um pouquinho. Vem almoçar, vem.